Muito bom dia a todos que já estão aqui aguardando nesse domingo muito bonito de sol aqui em Houston. Nós vamos hoje ter o estudo público, que hoje vai ser conduzido pelo nosso amigo Eduardo Haddad, e o tema de hoje é a família e seus conflitos. Já tivemos hoje pela manhã um estudo bastante interessante no estudo sistemático da doutrina espírita, que nós temos também aos domingos, às 9h15, e hoje o tema foi o conhecimento de si mesmo, que foi trazido pela Tatiane e pelo Gustavo. Hoje, depois do estudo público, vamos ter as radiações coletivas e os avisos, como sempre temos todos os domingos, né? Então, gostaria de dar bem-vindo a todos, né, as boas-vindas a todos que já estão presentes, e pedir ao nosso querido amigo Gustavo Rocha que faça a nossa prece de abertura do dia de hoje. Muito obrigado. Vou convidar a todos a fecharem os olhos, acalmarem seus corações, esvaziar nossas mentes dos problemas do dia a dia, nos conectar com a espiritualidade amiga, agradecidos pelo dom da vida, agradecidos por todo o apoio que a espiritualidade amiga vem nos trazendo do mundo espiritual, do mundo invisível, nos guiando, nos instruindo, nos encorajando, para que possamos achar dentro de nós a vontade, a coragem de continuarmos progredindo moralmente. Vamos desejar que nos dois planos da vida, a palestra do nosso amigo Eduardo encontre corações e mentes prontas para o plantio, e que, mais importante, ao sairmos todos hoje daqui, possamos sair encorajados, reenergizados, para colocarmos em prática os ensinamentos que aqui serão adquiridos. Pedimos proteção ao amigo Edu, que todos possamos vibrar por ele, que os nossos amigos da espiritualidade não nos faltem, e com a devida autorização, iniciaremos os trabalhos do domingo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Guga. Obrigado, Antúlio. Obrigado a todos. Deixa eu, então, fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer um share. Em primeiro lugar. E aí vocês me avisem se a apresentação está aparecendo ou não. Está aparecendo muito bem, Eduardo. Muito obrigado. Positivo e operante. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trabalho com esse grupo tão querido, né, que é o nosso Sunrise. Estamos em dezembro já. O ano passou rápido demais. Eu sei que alguns já estão aproveitando para viajar, e a gente vai falar um pouco do nosso calendário ao final, né? Então estamos chegando ao final, mas a gente não poderia deixar de chegar ao final sem falar de alguns temas importantes, né? Apesar de que, quando foi nosso amigo Antúlio, que coordena a área doutrinária, elegeu esse tema, família e seus conflitos, eu não entendi por quê, né? Porque eu acho que não existe, né? As duas palavras juntas, né? Família e conflitos. Brincadeira, né? Essa é um dos grandes desafios da encarnação, e é por isso que a gente vai falar sobre isso. Eu vou estar utilizando aqui alguns recursos, né, no nosso Google Meet aqui. A gente vai fazer uma pesquisinha daqui a pouco, mas se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida e quiser colocar no chat, eu vou monitorando o chat e vou tentar, da melhor forma possível, abordar os aspectos, né, se alguém tiver algum aspecto específico, eu vou tentar, sem me distrair muito, fazer aí o monitoramento aí, e novamente, né, se eu não chegar nesse ponto que foi colocado, eu peço perdão, e a gente pode abordar, né, num outro estudo. A gente tem o ESD, como foi falado, né, ou no offline, ou num estudo posterior. Lembrando também, né, como foi falado, que ao mesmo tempo que nós temos esse estudo na sala principal, nós temos as nossas queridas evangelizadoras, né,
plantando as sementes tão importantes da nossa doutrina, né, junto aos jovens, né, às crianças e aos jovens. São duas salas, né? A sala dos 7 aos 11 anos e a sala dos 12 anos acima, que estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho hoje também, mas eu queria lembrar a todos que esse trabalho está acontecendo. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre esse tema importante. Eu vou começar aqui pedindo para o meu amigo Antúlio fazer uma leitura desse trecho que se chama No Caminho da Elevação, né, do livro, chama-se O Livro da Esperança, pelo Espírito Manuel, psicografado por Chico Xavier. Pode ser, Túlio? Se não tiver, você tem que sair do mute. Eduardo, eu tive só um probleminha técnico, o meu slide fechou aqui. Ah, não tem problema, não tem problema. A gente deixa pro final, então, tá bem? Tá bom, tá bom. Muito bom. Guarda aí que a gente fecha com ele, então, no final. Vamos lá. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho hoje aqui, como a gente sempre faz, trazendo os subsídios da codificação espírita, né? Novamente, a gente se sente muito contente por poder ter encontrado a doutrina. A gente sabe que com mais conhecimento também vem mais responsabilidade, mas é uma doutrina extremamente esclarecedora e consoladora. E a gente quer trazer esses dois aspectos para todos que estão aqui hoje conosco. Então, vamos começar pelo o que nos traz a codificação, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, no que tange a família. Só para a gente começar a pensar. Então, a gente aprende dos espíritos, né? O espírito de verdade que contribuiu para a codificação, que a organização familiar é uma manifestação da lei da sociedade. A gente ocasionalmente fala sobre as leis naturais, as leis de Deus, né? E a lei da sociedade é uma delas. Para lembrar, né, o que é a lei da sociedade? É uma lei, é uma força, né? Por isso que o nome é lei, não é uma opção, né? Não é um desejo, não é uma preferência, é uma lei, ou seja, nós somos compelidos a viver em sociedade, porque é o mecanismo que a providência criou. Nós não entendemos como que a providência criou as coisas, nós somos muito pequenininhos ainda, mas na sua sabedoria infinita, a providência achou que para nós aprendermos e evoluirmos, nós teríamos que trocar experiências. Então, não há opção. Em algum momento, nós vamos ter que nos relacionar de várias maneiras para que a troca entre quem sabe, quem não sabe, quem está mais desenvolvido moralmente, quem está menos, possa ocorrer e que todos, então, evoluam. E a família é um passo na evolução espiritual. Ela é um passo. Ela não é o último passo, mas ela é um passo importante. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, o que nos fala dentro dessas questões, 773, 775 do Livro dos Espíritos e depois do Evangelho, primeiro é que os laços sociais são necessários ao progresso, como a gente acabou de falar, e a família é a organização onde esses laços estão mais apertados. Se eles já estão mais ou menos apertados na sociedade, porque nós temos que trabalhar juntos, nós temos que estudar juntos, né? Nós temos que conviver juntos. Na família, então, esses laços são quase que obrigatórios, né? Uma forma de forçar esse achego aí. Eis porque os segundos, ou seja, os da família, constituem uma lei da natureza, porque é uma manifestação da lei da sociedade, que é uma lei natural. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, já fica aqui, se a gente não aprender mais nada hoje, fica uma lição de que o objetivo da família é nos ensinar a amar-se como irmãos. O que quer dizer que nós não sabemos amar-nos como irmãos. Se soubéssemos, não precisaríamos estar aprendendo, né? Quem sabe não precisa aprender, quem sabe ensina. Mas nós estamos aqui aprendendo, porque não sabemos ainda. E a família é esse mecanismo. Novamente, se pergunta depois, Kardec pergunta aos espíritos, né?
que acontece? Porque o Kardec estava sempre tentando entender para onde é que as coisas estão indo, para onde é que nós estamos evoluindo. Então ele queria saber, será que depois não vai ter mais família? E o que acontece se não tiver, se a gente abandonar a família? E aí, no estágio em que nos encontramos de evolução, no planeta de expiação e provas, que está se transformando em planeta de regeneração, se a família deixasse de existir, ela representaria hoje o relaxamento, resultaria no recrudescimento do egoísmo. O que é a palavra recrudescimento? Seria a dominância, agressiva, né? A dominância violenta do egoísmo. Ele voltaria com força total. É isso que resultaria se a gente deixasse de ter a família. Interessante isso, né? Isso quer dizer que a família é um passo evolutivo. Mas para onde vai essa família? Nós vamos falar. E fica uma dica aqui. Né? Como nós temos que aprender a nos amar como irmãos, a família provê isso, a gente pode ver espíritos que possivelmente já passaram por essa fase, enxergam a família de forma diferente. Vamos pensar em alguns espíritos que já passaram por aqui ou que estão passando por aqui e que não casaram, tá? Novamente, não quer dizer que toda família tem que ter um casamento, né? Eu não quero fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente, na organização tradicional, como nós estamos aprendendo a nos amar, a gente vê que espíritos como Cristo, espíritos como Divaldo Franco, espíritos como Chico Xavier enxergavam a família além da família tradicional que nós enxergamos. Nós temos que aprender ainda a amar uma pessoa para podermos amar mais pessoas da forma como Jesus nos amou. Por isso é que a gente vê esses espíritos que às vezes não casam. Né? Falam, por que não casou? Porque quis se dedicar a todos. Não é exatamente isso. Não precisa casar-se mais porque já aprendeu a amar-se como irmão, um a um. Nós estamos aprendendo aqui. Muitos de nós temos que primeiro aprender a gatinhar para depois andar, para depois correr. Vários espíritos já passaram por isso. Eles conseguem amar aos outros, a população, da mesma forma como nós amamos a nossa esposa, nosso marido, nosso significant other, o nosso filho, nosso pai. Eles já aprenderam a amar o outro que encontra na rua. Né? Imaginem isso, gente. Né? Mas a família ainda tem esse papel muito importante que é a grande escola para nós, para aprendermos a nos amar. E também nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, algo muito interessante, muito, que a gente vai explorar bastante hoje. Que a família terrena representa uma pequena parte da nossa família espiritual. Vamos explorar isso que é importante. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. O que quer dizer isso? Quer dizer que, uma vez desencarnados, nós vamos nos reencontrar com espíritos pelos quais nós temos uma afeição genuína, natural, uma simpatia de ideias e de inclinações. E esse grupo nós chamamos da família espiritual. Não é uma obrigação você se encontrar com a sua família espiritual, é um desejo. A gente busca essa família espiritual porque é onde nos sentimos em casa, né? Nos sentimos parte do grupo que tem uma afeição mútua, natural entre nós, não fomos obrigados a encarnar com eles e temos os mesmos gostos, as mesmas afinidades, as mesmas inclinações. Então, esse grupo é da família, que é o que chamamos da família espiritual. Vamos manter isso no pensamento por um minuto, que eu quero voltar daqui a pouco. Na Terra, alguns encarnam juntos, na família ou no círculo social, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Vamos explorar isso por um minuto aqui. Quando reencarnamos, alguns membros desta família espiritual, não todos, alguns encarnam juntos. Podem encarnar na família consanguínea ou não, ou no círculo social. Isso leva aqui a gente a começar a pensar nas simpatias e antipatias. Vamos pensar um pouco nisso.
A gente escuta falar, a gente lê muito, né? Na doutrina espírita temos aí uma bibliografia riquíssima, né? De livros como os de André Luiz, pelo Espírito Chico Xavier, que nos trazem esses relacionamentos, simpatia e antipatia ao longo de várias encarnações, ou mesmo a história do próprio Emmanuel, né? Que nos traz. E aí a gente nota o seguinte, né? Que primeiro, a gente vai falar de uma história em especial hoje, vai falar da história do Segismundo, do missionário da luz. A gente vai estudar essa história um pouquinho mais. Mas vamos pensar na nossa vida, nas simpatias e antipatias. Muitas vezes temos uma simpatia natural por algum membro da nossa família consanguínea. E às vezes não sabemos por quê. Por que nos damos melhor? É possível, né? Nós vamos deixar em aberto porque nós não temos como saber exatamente. Mas é possível, é uma hipótese, que essa simpatia derive do fato de que esses seres são seres que são parte da nossa família, da nossa família espiritual. Estamos gravando sim, tá? Assim, estamos gravando sim, depois a gente vai colocar à disposição. Então, número 1, aí se explica essa simpatia. Mas muitas vezes essas simpatias estão fora do nosso círculo familiar. Eles são amigos, amigas, colegas que encontramos e às vezes temos uma ligação, uma afinidade maior do que temos com qualquer membro da nossa família consanguínea. E aí ficamos pensando, como isso é possível? Isso é possível porque os espíritos nos informam que a família, os membros da família espiritual, muitas vezes vêm à Terra juntos, não necessariamente na família, podem ser nossos amigos, podem ser nosso vizinho, pode ser um colega de trabalho, que são membros da nossa família espiritual, encarnam conosco a fim de trabalharmos juntos no mútuo adiantamento. Vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos nos apoiar, por exemplo. Então, isso também explica aquela afinidade muito grande que tem. Mas também explica as antipatias. Explica as antipatias que temos, às vezes, pelos outros gratuitamente, e na família consanguínea explica muitas vezes porque temos, às vezes, dificuldade de nos relacionarmos com alguns membros em particular. E eu vou usar o caso do Segismundo para explicar isso em mais detalhe. É porque nós trazemos uma história. E nessa história, cada um de nós tem uma história. E nessa história, nós, normalmente por estarmos no mundo de provas e expiações, estamos retornando na reencarnação para tentarmos mais uma vez a nos entendermos e trazemos o sentimento dentro de nós do que aconteceu no passado, que se manifesta numa simpatia ou numa antipatia, numa aversão. E aí nos dá uma dica muito grande, né? A gente às vezes fica pensando, poxa, como é que eu posso trabalhar nas áreas que são importantes para a minha encarnação? Prestar atenção nas antipatias é uma das formas da gente entender aí, ter uma dica de quais são os relacionamentos que nós temos que trabalhar. Trabalhar, gente. Nós não somos obrigados a nada. Vamos deixar bem claro, a doutrina espírita é muito consoladora nesse ponto. Nós não temos deadline e nós não somos obrigados, nós não estamos acorrentados a nada. Essa é uma oportunidade que nós muitas vezes pedimos de retornar para trabalharmos juntos. Como todo plano, né? Todos nós aqui trabalhamos, se Deus quiser, e no trabalho muitas vezes temos planos. Às vezes o plano funciona, às vezes o plano não funciona. E no nosso plano encarnatório é a mesma coisa. A gente faz um plano, às vezes ele funciona, às vezes não funciona. Mas porque não funcionou é o fim do mundo? Não, porque não funcionou quer dizer que a gente vai depois, né, regroup, a gente vai reorganizar e retornar para mais uma tentativa sem problema nenhum. Não temos deadline. Vamos lembrar disso. O importante aqui é a gente entender. Nos fala também, no Evangelho, sobre essa grande família universal, que é ilustrado pela passagem de Mateus. Né? Se alguém lembra aqui, quando Jesus ainda ali, falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse, olha, Cristo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.
Aí Jesus aproveitou essa pergunta para, né, voltar para a pessoa e para os que estávamos presentes para falar: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. O que ele queria dizer é que, né, exatamente essa diferença entre a família espiritual e a família sanguínea, e o fato de que o Evangelho nos traz que o nosso destino futuro é criar esse conceito da grande família universal. Conforme nós vamos passando por encarnações e criando novas afinidades, porque nós vamos criar novas afinidades, né? Não vamos pensar que tudo que acontece na nossa vida está programada e é um destino, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. A doutrina espírita não é fatalista. Nós temos um plano e sim nós voltamos com as pessoas com as quais nós temos que acertar, né, encontrarmos soluções juntos, né, para problemas que nós criamos no passado. Mas isso não quer dizer que nós não podemos e que não façamos ao longo dessa encarnação novas amizades espontâneas. Né? Muitas vezes encontramos alguém no trabalho, ou uma amizade nova, ou numa viagem, ou no que seja, né, na escola, a gente acaba encontrando alguém que tem uma afinidade muito grande conosco que nós não tínhamos planejado encontrar. Não precisa estar no seu plano reencarnatório. São pessoas que a gente, por isso que tem a lei da sociedade. A gente acaba tendo contato com essas pessoas, acaba descobrindo que elas têm uma afinidade muito grande de pensamento, ficamos amigos, amigas, né? E daí podem até sair relacionamentos no futuro que não precisam estar planejados. E esse mecanismo, ele também aumenta a nossa família universal. Então, vamos lá, o que diz aqui? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato de bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E desse modo se opera a fusão das diferentes categorias de espírito, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, na Terra, como eu disse, a gente acaba se misturando, né, e criando mais famílias. E no caso da família mesmo, Deus usa esse mecanismo para que, especialmente, né, no caso de espíritos antipáticos ou estranhos dizendo, quer dizer que não tinham uma história anterior juntos, estão encarnando pela primeira vez juntos. Então, temos que também entender que nem toda encarnação, né, não quer dizer que nós encarnamos com o outro, nosso pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, não quer dizer que estão ali porque ou é membro da nossa família espiritual ou temos uma dívida. Não, pode ser que alguém foi inserido ou nós somos inseridos numa família com o objetivo também de aprender. Um objetivo de aprendizado. Nós somos um novo membro ou um novo membro é adicionado à nossa família para que aprenda conosco, como foi dito aqui. Pelo contato, os bons acabam ensinando aqueles que ainda, né, os que já têm um desenvolvimento moral maior, acabam encontrando, ensinando aqueles que estão buscando aprender, né, como fala aqui, novos costumes, por exemplo, e o caráter se abranda. Então, é muito rica as possibilidades que nós temos quando olhamos a família. Portanto, o importante aqui é a gente pensar, quando pensamos na nossa família, quando pensamos nos relacionamentos, é importante nós, então, usando o que a doutrina nos traz, expandir o nosso horizonte e não enxergarmos como costumamos, né? O espírita às vezes é um pouco taxativo. O espírita, ele enxerga no outro normalmente falar, eu estou com você porque nós temos que voltar juntos. Não é sempre assim, né? Temos membros que são colocados na nossa família que vieram para nos ensinar. Temos membros que são membros da nossa família espiritual
que vieram nos apoiar, né? Toda família normalmente tem ali um ou dois membros que são a rocha, né? A fundação da família, que se nota aqueles membros trabalham para que a família se una, por exemplo, né? Normalmente, não podemos ser claros ou taxativos que não sabemos, mas normalmente esses são, novamente, né, membros da família espiritual que vêm com esse trabalho de ser a base para que, né, as coisas funcionem melhor. Então, não sabemos, mas aí nos abre muito o leque de possibilidades de quem são aqueles com os quais nós estamos nos relacionando. Então vamos fazer uma pequena pesquisa. Aqueles que têm acesso ao computador, a gente vai fazer uma pesquisa ao vivo aqui. Se você quiser participar, se não quiser participar, não precisa. Você simplesmente participa mentalmente, né? Mas a gente acabou de lançar aqui. Acho que já está visível, que diz o que a sua família representa para você. Então, se vocês quiserem voltar, fiquem à vontade. As opções são uma fonte de conflitos, né? Uma fonte de apoio, uma escola, um porto seguro. E podem ter outras opções que a gente não colocou aqui, né? Mas eu sei que para muitos de nós, uma dessas opções se aplica, né? Se aplica. Para muitos, a família parece ser uma fonte constante de conflitos e as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Para outras, é uma fonte de apoio. Para outros, uma escola. Para outros, um porto seguro. Para outros, é tudo isso junto, né? Tem de tudo. Ali na família parece de tudo. Tem fonte de conflito, mas a gente, novamente, se apoia em alguma pessoa que pode ser da família imediata ou expandida. Certamente uma escola. E eu quero falar um pouquinho do porto seguro, porque a gente sempre fala, e aqui, ó, tá ganhando aqui escola, né? Escola. Muito bom. Aí alguém falou exemplo e aprendizado. Mas eu quero usar um exemplo. Muito obrigado primeiro para todos que participaram aí. E eu quero usar um exemplo que está muito fresco na minha cabeça porque eu assisti ontem à noite, né? Para aqueles como o jogador de futebol Diego Maradona, que muitos de nós conhecemos, né? Ele desencarnou, acho que no dia 25 de novembro. Então, como um dos meus filhos gosta muito de futebol, a gente acabou assistindo ontem à noite um documentário que está na HBO, que fala da vida do Maradona, né? Que foi uma vida muito dura. Não vamos contar aqui, hoje o objetivo não é contar a vida dele. Mas um fato que foi muito interessante e que a gente vê repetido em muitas histórias é que no final da carreira dele, no final, quando tudo desabou, né? Ele teve decepções enormes na vida, enormes. E quando tudo desabou, ele voltou para onde? Ele voltou para a família. Né? A família foi o porto seguro dele. Como a família, muitas vezes, é o nosso porto seguro. Quando, por mais problemática que seja, e isso exemplifica e ilustra a sabedoria da providência de sempre criar uma família onde tem um pouco de tudo, incluindo a fonte de apoio, incluindo membros da família espiritual que estão ali para nos apoiar, porque muitas vezes, quando todo o resto já não funciona mais, muitos de nós conseguem retornar à família para encontrar o porto seguro da onde vamos reorganizar a nossa vida. E isso ficou, né, estou usando isso porque ficou claro ontem na história do Diego Maradona, que foi para lá que no final ele retorna e a gente vê essa. E sempre a família está disposta a acolher, não interessa o erro que você fez, né? Não interessa quantos erros, quantas quedas nós tivemos na vida, a gente vê que em muitos casos a família nos perdoa, tá? Então sempre de braços abertos, sempre tem uma mãe, uma avó, um avô, um pai, um irmão, uma irmã, né, que têm um coração grandioso e estão preparados para sempre nos receber. Então olha um papel muito grande, né, que a família faz. Bom, vamos lá, eu queria fazer agora, passar os próximos 10 minutinhos aqui, a gente fazer um estudo rápido da reencarnação de Segismundo
que é contada pelo espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier no livro Missionários da Luz. A gente vai dar o crédito aqui para esse estúdio Cena e Ação, que fez alguns trabalhos semelhantes para ilustrar obras espíritas. Isso é muito bacana porque, né, uma imagem vale 1000 palavras, e a FEB aqui, com permissão da FEB, a gente vai mostrar aqui algumas ilustrações que contam a história da reencarnação do Sigismundo, que eu acho que na bibliografia espírita ela é um dos casos mais ricos de ilustração da reencarnação, né, do começo ao fim. A gente não vai falar de todos os aspectos aqui, porque a gente gastaria todo o tempo do nosso estudo, mas ele nos vai servir muito bem para o aspecto da família, principalmente da simpatia e da antipatia. Então vamos lá. Então, para quem lembra, né, da história, lá no nosso lar, né, tem lá o Centro de Planejamento de Reencarnações, que o André Luiz visitou e se fascinou quando ele se dá conta que as encarnações, né, quando você chega a um nível de evolução específico, cada um de nós é dada a oportunidade de participar no planejamento da nossa encarnação. E lá no nosso lar tem lá um prédio, né, com funcionários e tudo, onde as pessoas vão planejar o que eu vou fazer na próxima vez. E, como ele descreve, é como se fosse ali, né, um centro de engenharia, literalmente, com equipamentos, com história, com dados, com raio-x, para que se estude aí com bastante critério todos os aspectos da nossa encarnação. Quando vamos voltar, com quem vamos voltar, quando vamos voltar, com que corpos vamos voltar, que objetivos teremos, né, que somos guiados pelos nossos mentores a estudar o que podemos fazer de forma realista na próxima encarnação. A gente sempre lê que nós somos extremamente audaciosos, tentamos, né, atingir mais objetivos do que é possível, e muitas vezes, nos poucos objetivos que a gente se estabelece, muitas vezes a gente não consegue ainda assim atingir todos. Então a gente tem que ser humilde, né, e realista. Mas o que é bonito dessa descrição é a quantidade de espíritos envolvidos nos ajudando, né, que também é um aspecto extremamente consolador da doutrina, que nós não enxergamos, mas nós não estamos sozinhos. Tem uma quantidade muito grande de espíritos que nos ajudaram no nosso planejamento e estão nos ajudando durante a nossa encarnação. Mas vamos lá. Então, a história é a seguinte. Numa encarnação anterior, desse casal Adelino e Raquel, que está encarnado, então esse casal, né, o Adelino e a Raquel, estão encarnados. Mas numa encarnação anterior, após uma paixão desvairada, que normalmente é o que acontece, Segismundo, que é o terceiro personagem dessa história, assassinou Adelino. Então, né, o Segismundo se apaixonou pela Raquel, isso acontece, né? Acabaram planejando a morte do Adelino para que os dois pudessem ficar juntos, e no final a paixão, o Adelino morreu, a paixão acabou, e a Raquel acabou virando uma prostituta. E a história é dramática, a história é triste, né? Todos os três terminaram a vida numa história triste. Desencarnaram, sob intensa vibração de ódio, né? Carregaram esse remorso, essa raiva, essa culpa, mas se encontraram no plano espiritual. Depois de muito tempo, se encontraram com auxílio da espiritualidade, dos mentores, se reencontraram, acalmaram-se, sentaram para conversar e planejaram que vamos voltar na próxima vida, vamos voltar para tentar resolver essa história que ficou mal resolvida. Então, a promessa, né, o plano aqui era que a Raquel e o Adelino encarnariam, se encontrariam, casariam, e o Segismundo seria o segundo filho do casal. Então vamos ver aqui o que aconteceu, né, nessa novela. Nesse caso aqui, que a gente vai estudar, quando o André Luiz, né, se envolve com essa história,
O que está acontecendo é exatamente no ponto aonde as ideias estão sendo plantadas no Adelino e na Raquel para ter um segundo filho, para que o Segismundo possa reencarnar. Mas as coisas não estão indo bem. Não, vocês vão ver por quê. Não estão indo bem porque, como o Segismundo assassinou o Adelino traz dentro de si uma aversão natural ao Segismundo, o que é normal. Porque nós nos conhecemos por energia. Quando a energia do Segismundo se aproxima do Adelino, ele sente pavor, ele sente medo, ele tem uma reminiscência do que aconteceu, e isso não está permitindo que se crie o ambiente de harmonia para que a concepção aconteça e o Segismundo reencarna. Então, nesse caso, o Segismundo tem favores, né? Ele tem créditos pelos trabalhos que fez, e então a espiritualidade o vai ajudar. Então está aqui, André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa física, né, de Adelino Raquel, e Herculano, que é um outro benfeitor espiritual, que trouxe o Segismundo para fazer a aproximação do casal, porque esse é o processo de reencarnação, os espíritos, né, vão se aproximando antes de acontecer a concepção física. Eles estavam ali esperando ele, então, né, esperando os dois, o André Luiz e o Alexandre. Então, Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam do Segismundo, o qual estava abatido. Está aqui o Segismundo aqui no meio, está abatido. E por que o Segismundo está abatido? Porque ele está desapontado, está cansado, porque não vê progresso, né? Ele está tentando, ele se aproxima do Adelino, ele está tentando da melhor forma possível, ele está tentando ganhar a simpatia do Adelino, mas não consegue, porque o Adelino sempre tem uma reação muito aversa ao Segismundo. Então, ele chega, né, essa é a situação, o casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Então, o Adelino estava num break do trabalho, né, veio para casa para ver a família nesse momento. Um parênteses aqui, só lembrando que muitas vezes nas famílias a gente vê, por exemplo, um membro. Eu vou dar um exemplo aqui, cada família é diferente, tá? Vou só usar um exemplo aqui, então, por favor, não tomem isso como regra de maneira alguma. Às vezes, um filho, por exemplo, é simpático ao outro filho, né? Ele é, às vezes, subserviente, inclusive, ao outro filho. Ele quer agradar o outro filho, né? Um irmão quer agradar o outro muito. A gente vê isso, já vi isso várias vezes. E o outro irmão não corresponde. O outro irmão é ruim, é mal, né? Com esse outro irmão que quer ajudar. Muitas vezes esse é o caso, é um espírito que está querendo o perdão do outro, né? Vamos colocar o caso do Segismundo, que veio buscar o perdão do Adelino, porque ele foi o agressor, mas agora ele quer buscar o perdão, e o outro espírito ainda sente aquela aversão e está muito recalcitrante, muito difícil de ele aceitar, né? Então vamos lembrar disso aí. Só um minutinho aqui que eu estou... Obrigado que meus amigos estão me ajudando aqui com o horário. Eu vou correr aqui um pouquinho para a gente deixar o espaço que a gente quer. Então, o que acontece nas próximas cenas aqui é que a espiritualidade se aproxima e eles começam a influenciar a família, né? O pensamento do Adelino ainda está muito conturbado, ele tem sonhos, ele tem pesadelos à noite, ele está muito perturbado e está difícil quebrar esse ciclo negativo que está acontecendo. Então, olha só como a espiritualidade atua e age com todos os recursos disponíveis para nós ao nosso redor. Nesse caso, o Alexandre, que é um dos mentores, ele dá um passe no primeiro filho, para que esse filho, com a sua docilidade de criança, comece a conversar com os pais, comece a fazer pergunta de criança, para que se desfaça aquele mal-estar que está entre o Adelino e a esposa nesse momento, a Raquel. Como o filho começa a fazer perguntas, o Adelino se comove com o filho e começa a ter um diálogo mais amoroso com a esposa. Ele diz então
que vai voltar para o trabalho, mas à noite ele vai voltar para fazer uma oração. E no livro a gente lê que fazia muito tempo que ele não orava mais, né, o Adelino. Então olha só como que a espiritualidade consegue agir com os recursos que tem ao nosso redor para despertar ou redespertar em nosso coração a leveza, né, e a possibilidade do diálogo e do carinho que muitas vezes já tinha sido terminada, né? Então olha como que é importante a gente buscar o amparo da espiritualidade que muitas vezes consegue quebrar esses ciclos negativos que se formam na nossa vida. Então, à noite, antes de dormir, o casal, né, como falado, vai ali e faz uma oração que ela é liderada pelo pequenino, né, e como toda criança falando, a gente se derrete. Então, o pai e a mãe ali, principalmente o pai, o Adelino, está derretido ali com o João fazendo a prece, e isso já cria uma condição muito melhor do Segismundo nesta noite se aproximar do Adelino. Então vamos ver o que acontece aqui. Então à noite, né, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, que é um espírito da família espiritual da Raquel, que está a todo tempo auxiliando nesse processo. Então, essa avó querida materna está sempre presente ali e vai estar presente depois, né? A gente vai ler, ela está sempre presente, auxiliando, enquanto o Adelino está ali angustiado e espantado, tentando entender, porque o Adelino percebe que tem ali espíritos e não está entendendo o que está acontecendo. Mais uma vez, o Adelino se apavora ao perceber Segismundo. Mas aí, como a espiritualidade superior está presente, o Alexandre, que é um dos mentores, interfere e começa a dar um passe, né? Lança raios magnéticos tranquilizadores sobre o Adelino e vai inspirando o Adelino para falar: olha, o Segismundo não te quer mal, ele quer o seu perdão, ele quer que você o acolha como pai. E isso começa a despertar dentro do Adelino esses sentimentos necessários para que a concepção ocorra e que o Segismundo possa vir como filho. Então, comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Veja bem, o Adelino não era um espírito ruim, gente. Ele não era de maneira alguma um espírito ruim. Ele foi assassinado numa outra vida e trazia esse medo. Ele não era um espírito elevado, mas era um espírito bom. Bom, ele era um espírito elevado, né? Mas ele não era um espírito perfeito, né? Ele ainda tinha suas dificuldades. Então, bastou essa intervenção do plano espiritual para que o reequilíbrio voltasse para que os planos pudessem continuar. Então, satisfeitos com o trabalho da noite, o Herculano e o Alexandre, que estão à frente, André Luiz e Segismundo atrás, voltam, né, voltam para o nosso lar para continuar o serviço da reencarnação. Então, aí tem vários passos que acontecem, que eu não vou dizer aqui, senão não vai dar tempo. Fica aí a chamada para que para aqueles que não leram o Missionários da Luz, que possam ler, que é uma história muito interessante. Vai falar de todo o processo, por exemplo, de encolhimento do perispírito do Segismundo, né, das sessões de hipnose que ele tem para interiorizar os objetivos daquela encarnação, o processo de esquecimento, etc. E aqui já fast forward, aqui já é à noite, o espírito já reduzido do Segismundo sendo entregue pela avó materna para a Raquel, né? Que ali aqui aconteceu a ligação espiritual com a nova família, ainda não a física, né? Então tudo isso daqui e o Adelino já aceita aquele espírito como um membro novo da família. A partir daí o resto é mecânico, né? Os espíritos vão ajudar, mas essa é a parte importante da reencarnação, é quando acontece essa aceitação. E aí, então, o resto acontece, ela engravida e o Segismundo consegue voltar na família, né? Então, isso aqui mostra os espíritos voltando, porque já foi a missão cumprida. Bom, então, eu vou fazer uma outra pesquisa aqui para vocês, para ajudar num outro ponto aqui, que eu quero saber. Quando você pensa na sua família, a pergunta aqui é a seguinte: onde você está? Pense, e onde é que você se encontra nessa imagem?
Você está no centro? Você está fora? Você está dentro do grupo familiar, mas não no centro? Você reconhece apenas a sua história ou você se dá conta que existem outros espíritos com as suas histórias específicas, né? Aqui o pessoal está voltando aqui. Então, fica novamente, não tem resposta certa ou errada. O que a gente quer ilustrar aqui é que nem sempre nós enxergamos, número um, nem sempre nós enxergamos que cada membro da nossa família tem uma história como a do Segismundo. Não é só nós, gente, né? A gente tem, às vezes, um defeito de pensar na família e nós estamos no centro. Né? A família somos nós e o resto ali são só personagens de suporte. Cada personagem da família é um personagem central da história. Eu sei que é difícil, não é assim que os filmes são feitos. Né? Nos filmes, nas novelas que a gente assiste, tem que ter o personagem principal. É assim que a gente aprendeu. E a gente acha que o personagem principal da nossa vida, muitas vezes, somos nós. Nós temos que lembrar que cada membro da família passou por um processo específico, tem os seus objetivos, tem as suas dificuldades, né, tem o seu grupo de apoio, como nós temos. Né? Então, é importante a gente. Isso também é uma caridade muito grande, quando a gente consegue reconhecer que cada membro da nossa família tem uma história, não somos nós. Ninguém está ali, né, por causa da gente, nós não somos o centro. Né? O centro é Deus, né? Que criou tudo. Nós todos estamos participando e temos que reconhecer essa história, tá? Esse é o objetivo aqui. Vamos continuar aqui, ainda temos um tempo, porque eu queria falar então de um aspecto que o amigo Guga ajudou bastante a ressaltar, onde Santo Agostinho, né, na questão 919 que a Tati nos trouxe hoje de manhã no ESD, ele nos fala o seguinte: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. E é essa incertidão do futuro, né, que ele fala aqui. Ora, esta incertidão é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, né, que foi como o Espiritismo surgiu, através das manifestações físicas, e agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Então, o que é isso? Quando nós ressaltamos que o espírito é imortal e que o tempo está a nosso favor, de alguma sorte isso nos traz algum consolo. É extremamente, na verdade, eu acho muito consolador essa ideia de que nós somos um espírito imortal e que o tempo está a nosso favor. Não há deadline, não há prazo, né? Não vai esgotar o nosso prazo. Ainda que um espírito não resolva todos os seus conflitos numa única vida física, né? Esse mecanismo da reencarnação, que a gente viu no caso do Segismundo, ele vai nos dar incontáveis oportunidades de ajustamento. O importante é o progresso, né? E melhorar-se moralmente e aos poucos. Né? Como foi dito no Livro dos Espíritos, acho que no Evangelho, acho que no Sede Perfeitos, que reconhece-se o espírita pelos esforços que faz para se melhorar. Não se reconhece o espírita porque o espírita é melhor que ninguém ou está evoluído. Se reconhece o espírita pelos esforços que ele faz ou ela faz para se melhorar. Então, então o importante, como está dito aqui, é o progresso e melhorar-se moralmente e aos poucos, praticando, né, tentando praticar a caridade. Então, o Livro dos Espíritos também nos traz a esperança de um futuro melhor. Né? A gente passa a entender que existem mundos melhores, que na Terra está se transformando em um planeta de regeneração, e que aí as leis morais serão praticadas por homens de bem, que é o que nós estamos querendo nos tornar, né? Como uma família universal em comunhão relativamente perfeita com o Criador. É um pensamento extremamente consolador saber que nós temos essa oportunidade, esse tempo, e que estamos caminhando para esta realidade.
Então, eu queria deixar tempo aqui para que a gente fale dos recursos que a doutrina nos oferece, e hoje eu vou fazer um plug, né, como a gente fala em inglês, vou fazer uma chamada especial a um dos serviços que nós oferecemos que está muito relacionado à família. Tudo que nós oferecemos, que a doutrina oferece, nos auxilia como pessoas e como família. Mas eu queria falar sobre educação daqui a pouco. Primeiro, o Evangelho no Lar, novamente, para aqueles que ainda não conhecem, eu sei que muitos de vocês conhecem o Evangelho no Lar, que é uma prática extremamente saudável, da gente dedicar uma horinha, no máximo, né, uma horinha da nossa semana inteira para um diálogo que pode ser pessoal ou, de preferência, em família, uma oportunidade muito grande, não só de estudarmos o Espiritismo, de criarmos aquela condição da espiritualidade intervir na nossa vida, como nós vimos no caso do Adelino, aquela refeição que eles estavam fazendo em família, funcionou como evangelho no lar. Apesar deles não estarem estudando o evangelho, aquela boa conversa da família junta permitiu a espiritualidade atuar na família. Imaginem, então, o poder e as portas que não se abrem quando nós intencionalmente nos sentamos para estudar o evangelho. Olha só que oportunidade que nós damos à espiritualidade de nos ajudar. Por isso que a gente sugere e encoraja a prática do evangelho no lar. O grupo de radiação, abençoado grupo de radiação, que, né, quando nós precisamos, temos aí na nossa webpage a nossa caixinha virtual de nomes. Por favor, né, não esqueçam, se alguém precisar de deixar ali o nome de vocês ou de alguém que conhecemos, né, para que o grupo de radiação possa fazer a prece à distância, que também vai ajudar a criar esse ambiente que nós descrevemos hoje, onde pode ser feito uma intervenção, né, pela espiritualidade em nosso nome, pelo nosso pedido. O atendimento fraterno, que foi falado hoje também, onde às vezes nós individualmente estamos querendo conversar com alguém do centro, para entender um pouco mais como que a doutrina pode nos ajudar numa situação que estamos passando. Essa conversa é individualizada e sigilosa e é feita com agendamento com antecedência, né? Não vamos esquecer. E o que eu queria hoje gastar o resto do tempo que nós temos aqui é falar sobre a educação dos pais e dos filhos. Então, obviamente, essa reunião é uma reunião de educação. E estudando juntos aqui, estamos ajudando a nossa família. Mesmo que os nossos filhos não participem da evangelização, nós como pais, ou como tios, avós, tias, primos, quando nos melhoramos, passamos a ser uma referência para todos que nos observam. Então, essa reunião está fazendo esse efeito. Mas nós vamos além, né? O Sunrise nasceu, na verdade, de um ideal familiar, para que a gente pudesse trazer para toda a família a possibilidade da educação espírita, incluindo principalmente as crianças. Então, nós já tivemos a evangelização infantil, de 4 a 6 anos, que está nesse momento suspensa, mas mesmo estando suspensa, né, eu queria só falar um fato que eu me dei conta ontem, que foi muito interessante, a nossa querida Dani Werneck, né, que cuida ainda apesar de não termos aula oficial de 4 a 6 anos, algumas das crianças, né, que participavam quando o Sunrise estava se encontrando em pessoa, até hoje estão em contato com a Dani, né? Eu sei que a Clarinha, filha do Celso da Thalita, faz FaceTime com a Dani, porque gosta, né? Gosta de lembrar, gosta de conversar com a tia Dani, né? Que dava aula para ela. O Matias, né? O filhinho querido do Maurício e da Liz, que tiveram outro filhinho, o Eric, né? Mas também o Matias se encontra com a tia Dani de vez em quando para fazer alguma atividade. Então, vocês vejam como que esse trabalho impressiona positivamente as crianças. Temos aí a evangelização dos 7 aos 11 anos, que está acontecendo nesse momento. Temos a evangelização do jovem, né, de 12 anos acima. Temos o ESD, né, que tivemos hoje de manhã. Temos o estudo do Livro dos Espíritos às segundas-feiras. Temos o estudo da reflexões sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, que acontece às quartas-feiras. Então, temos uma quantidade de oportunidade de educação. Mas eu queria falar sobre a evangelização um pouco mais. Por quê?
Então, olha só que foto maravilhosa, onde mostra aí as nossas evangelizadoras e mostramos aí os nossos jovens e crianças também, né? Saudades da gente poder fazer isso em pessoa, mas temos aí a felicidade de poder fazer isso ainda de forma virtual. A Silvia falou aí, as sementinhas, é isso aí, Silvia, são as sementinhas exatamente, né? É uma das atividades mais importantes do centro porque ela planta sementes para o futuro homem ou mulher de bem. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Muitos de nós, espíritas, às vezes nos frustramos quando não conseguimos trazer o nosso filho para a evangelização ou quando trouxemos os nossos filhos para a evangelização e eles crescem e vão seguir outro caminho, né? E aí a gente fica se perguntando o que a gente fez errado ou fiz tudo o que podia fazer. Nós temos que ter a certeza absoluta que essas sementes que são plantadas, elas germinarão. Cada espírito, né, a gente falou da família espiritual e da família física, nós não sabemos o estágio espiritual de cada espírito que está na nossa família física. Cada um pode estar num estágio diferente. E a gente é muito imediatista, a gente quer ver o resultado hoje, amanhã. E isso são transformações, né, que transcendem as vidas. Então nós não podemos esperar, às vezes, que o resultado apareça no na nossa frente amanhã. Essa sementinha que está sendo plantada pode despertar ainda nessa vida, às vezes numa outra fase da vida adulta, pode despertar numa outra vida. Nós não sabemos, nós temos que ter a certeza que nós estamos fazendo aquilo que nos foi confiado e seguir em frente. Ter a certeza, né, de que nós estamos plantando essas sementes. Então é essa visão consoladora que a espiritualidade nos traz. Nós vamos estar fazendo pesquisas aí, surveys para os pais e estudantes nas próximas semanas, tá? Para que a gente escute de vocês o que a gente pode fazer, continuar fazendo bem ou modificar para atender, né, às vezes aí o formato, a necessidade de que os pais ou as crianças e jovens estão ansiosos por, tá? Então, fiquem aí em alerta. E muitas pessoas nos perguntam como que nós podemos colaborar com a evangelização infantil. Independentemente dos seus filhos participam ou não, né, nós temos várias maneiras de colaborar. Se os seus filhos participam da evangelização, uma prática muito boa é conversar com os estudantes sobre o que foi feito na aula. Aconteceu a evangelização? Não perca a oportunidade depois no almoço, ou numa hora, de perguntar como é que foi o estudo, o que foi discutido, tem alguma dúvida. Mesmo que você não saiba responder a dúvida, é interessante despertar, consolidar essa experiência, né? Porque isso, as crianças e jovens prestam muita atenção nos adultos, nós somos os maiores exemplos, e quando a gente presta atenção e está interessado, isso para eles tem muito valor. Então, essa é uma forma de incentivar os estudantes, né, a continuarem aprendendo na evangelização. Voluntariar-se. Se alguém já pensou em se voluntariar, não é necessariamente requerido que as pessoas se tornem evangelizadores. Podemos começar pequenos. Por exemplo, as evangelizadoras e evangelizadores ficariam muito felizes se alguns dos pais, por exemplo, falarem: olha, eu me voluntario para fazer uma prece inicial numa das aulas, né? E a gente aqui na reunião pública, a gente perdoa vocês, tá? Por terem que sair e depois voltar da reunião pública para fazer a prece inicial de evangelização, por exemplo, que pode ser em português. As aulas são em inglês, mas a prece pode ser feita em português. Eu sei que muitas pessoas, como eu, não se sentem, às vezes, confortáveis em fazer uma prece em inglês, então pode ser feita a prece em português, tá? Leitura de histórias também durante a aula, né? Vocês podem se voluntariar para ser um leitor de histórias. Algumas pessoas aqui têm uma voz fantástica, né, Antúlio? Mas não precisa ter a voz do Antúlio, não, para participar e ler a história numa das aulas, tá? E auxiliar, sim, participar como auxiliar ou instrutor das aulas. O grupo de evangelização, que é um grupo fantástico, eles vão orientar aqueles trabalhadores que quiserem participar. Então, você não precisa ter formação em educação, você não precisa ter sido um evangelizador ou um professor.
basta se disponibilizar para auxiliar, que esse grupo que tem feito um trabalho fantástico, essa foto maravilhosa, tem ali, né, formas de orientar e de conduzir aí desde um começo, né, para participar como auxiliar, até se tornar um instrutor para as nossas aulas. Tá? Então fica aí essa opção, essa oportunidade fantástica de contribuir para o centro e para as suas próprias famílias. Bom, gente, como são 11h30, eu vou pular isso daqui e vou pedir para o meu amigo Antúlio fazer a leitura, se você puder, daquela passagem, se quiser, e aí a gente vai passar para a nossa prece final e irradiação. Claro, Eduardo, de novo, peço desculpas, a janela estava aberta, eu que não achei aqui, então o problema técnico era eu, né? Não tem problema não. E o Eduardo escolheu esse texto aqui com muito carinho, chama-se No Caminho da Elevação. Foi psicografado, o autor espiritual é o Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier e se encontra num livro chamado Livro da Esperança. E o texto diz assim: abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensíveis e te requisitarem entendimento. Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como o que acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade, amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves, das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Obrigado. Obrigado, Antúlio. Obrigado a todos. Então, passamos aí. De volta para você. Eduardo, muito obrigado aí pelas reflexões bastante profundas sobre a família e a história muito interessante do Sigismundo. E, por fim, compartilhar conosco, né, os recursos que nós podemos encontrar. Entre vários, né, recursos, esses estão aí. Gostaríamos agora de, como de sempre, fazer as irradiações coletivas e pedindo a nossa querida Elaine Stur para as nossas vibrações de hoje. Bom dia. Você consegue me ouvir bem? Muito bem. Ok. Queridos amigos, vamos agora fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Jesus e a toda espiritualidade superior que vem trabalhando conosco a cada dia. Em um momento de reflexão, somos capazes de perceber o quão pequenos e frágeis somos, meu Deus. Sonhamos tanto, planejamos, trabalhamos e, às vezes, acabamos esquecendo de cuidar de nós mesmos, das coisas que realmente importam, dos sentimentos que devíamos cultivar. E a vida está aí,
sempre nos pegando de surpresa. Há um ano, estávamos nos preparando para as festas de fim de ano e tantos outros planos. Planos para um ano novo, que, como sempre, a gente acredita que promete. E a verdade é que esse ano, de fato, se tornou inesquecível. Talvez não da maneira convencional que esperamos que um ano inesquecível seja, mas foi do jeito que, por algum motivo, tinha que ser. Um ano que mudou tudo. Mudou o ritmo das pessoas lidarem com o trabalho, lidarem com a própria vida. Um ano em que todos tivemos que treinar nossa paciência e nossa esperança. E, na verdade, ainda continua sendo assim. A pandemia ainda não acabou. E tantos outros problemas que existem, talvez não estejam nem próximos de serem resolvidos. Por isso, meu Deus, pedimos seu amor e sua compaixão para com todos nós. Pedimos que nos faça fortes nas horas difíceis, esperançosos e crentes quando tudo estiver difícil, e que não perdamos nunca a nossa capacidade de confiar, independente do quão difícil tudo possa estar. Assim, meu Deus, Jesus amado, e toda espiritualidade amiga que sempre auxilia neste trabalho, pedimos que as nossas irradiações de luz e amor sejam levadas a cada canto que necessite, que seja levado onde nossos olhos não alcançam, onde nossas mentes não sabem que precisam. Mas tu, Senhor, sabes e conhece bem as necessidades de todos aqui encarnados e desencarnados. Assim, queridos amigos espirituais, rogamos pela vida daqueles que de tantas formas foram e são afetados pelo Covid. Por aqueles que hoje estão doentes em um leito de hospital, pedimos que a espiritualidade envie energias salutares de amor, luz e fluidos de saúde. Pedimos também por aqueles que desencarnaram. Não sabemos, meu Deus, se já compreenderam a partida e o início da nova vida, mas que possam estar amorosamente amparados pela sua luz divina. Pedimos também pelos familiares destes que partiram, que apesar da angústia e da saudade a que estão agora submetidos, possam encontrar consolo na garantia de que tudo isso é só uma parte da nossa longa jornada. Pedimos também por aqueles que foram afetados de outras formas, aqueles que perderam seus empregos e quaisquer que sejam os impactos que isso tenha causado. Que não percam a esperança, que no seu devido tempo as coisas encontrarão novamente seu lugar. Pedimos também por todos os grupos de pesquisa ao redor do mundo, que fervorosamente têm dedicado todo o seu tempo no desenvolvimento de uma vacina que possa amenizar tudo isso. Continuamos também pedindo pelos profissionais de saúde, que a cada dia se expõem para cuidar destes afetados, e por todos os demais trabalhadores que se põem em risco diariamente. Vamos agora irradiar também por aqueles que necessitem de fluidos salutares, aqueles que estão em hospitais ou mesmo em casa adoentados, seja lá qual for a razão. Pedimos por aqueles que estão na luta contra o câncer, contra doenças degenerativas, doenças mentais. Pedimos por aqueles que estão lutando contra a depressão e que às vezes se vencem em muitos caminhos. Que a espiritualidade possa carinhosamente abraçá-los no mais puro amor e dar-lhes paz. Pedimos também por aqueles nascidos com sérios problemas físicos que causam limitações, que possam ser fisicamente abençoados, mas que possam também ser espiritualmente fortificados para cumprir a missão que lhes foi escolhida. Pedimos pelas vítimas de acidente, que neste momento precisam tanto de um cuidado especial. Vamos também direcionar os nossos pensamentos a todos aqueles que agora vêm em nossa mente, que independente do que precisam, sejam amparados pela espiritualidade maior. Pedimos também pelos desencarnados, seja por motivos de doença, mortes naturais, acidentes, que possam ser amparados e que em breve possam entender esse novo início,
Rogamos ainda pelos suicidas que perdem o sentido da vida e que tentam fugir da dor, que estes possam estar amparados e receber a ajuda que tanto necessitam. Gostaria agora de pedir a permissão dos espíritos para repetir uma oração feita pelo querido Divaldo Franco, como gratidão a todas as obras de Deus em nossas vidas. Meu Deus, eu queria dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigada pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a beleza da natureza e seus tons sutis em todas as cores, as dádivas das flores. Muito obrigado, meu Senhor, porque eu posso, meu amor, enxergar. Mas diante da minha visão, eu formulo uma oração pelos que são cegos, se batem na escuridão, choram na solidão, sofrem na cegueira, na sua ilusão, e que eu tenho certeza que na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva, no tegueiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro. As alegrias que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. E eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ilumina, pela voz que legisla, que declara o amor. E quando eu estou a cantar, eu me recordo daqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos dos adeuses que apertam as mãos. Mãos de sinfonia, mãos de poesia, mãos de cirurgias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso, diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. E eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lugar. Não importa se uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um gravato de tolo, um bangalô, uma casa no caminho. Seja o que for, mas que dentro dele exista a figura de amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de parceiro ou de amigo, de um filho ou de um irmão. Porque é tão triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me guardar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu criei em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Assim, vamos encerrando as atividades de hoje com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de aprendizado. Que fiquem conosco, queridos amigos, protegendo nossos lares com fluidos de amor e luz. E que possam estar também com nossos familiares, hoje e por todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Elaine, por conduzir as irradiações, as lindas irradiações de hoje. E como sabemos, a Claudinha e o Demetrio hoje não puderam estar aqui, a Cristina vai passar os avisos antes do encerramento das atividades de hoje.
Bom dia, pessoal. Nós temos, eu vou pedir a atenção de vocês só mais um pouquinho. O Antônio vai passar os slides para que a gente possa passar os últimos avisos. O nosso primeiro slide, só um instantinho, por favor. O nosso primeiro slide vai falar sobre o Amazon Smile. A Claudinha já falou com vocês a respeito dele. O Amazon Smile é uma forma de contribuição para a nossa casa, para o Sunrise. Então, é só acessar e não existe nenhum tipo de custo adicional, não vai existir nenhum tipo de dificuldade nas compras. E é uma forma de nós podermos arrecadar fundos para a nossa casa. Então, essa, vocês estão vendo a tela agora? Eu estou passando aqui, tá? Pode ir falando que eu estou passando. Tá bom. Então, é o Amazon Smile, é o primeiro slide dos avisos de hoje. O próximo slide, Edu, por favor, se você puder passar, eu gostaria só de salientar essa parte que a Claudinha já deixou nos highlights, são os projetos de voluntariado do mês de novembro e dezembro. O de novembro já foram os cartões de Thanksgiving, e agora nós temos até o dia 10 de dezembro, nós temos que colocar no correio para o Holiday Project, o endereço está no highlight também, então é uma atividade que vocês podem fazer com a família, com as crianças, enviando esses cartões. Essas informações todas constam no nosso website. O terceiro slide... Obrigada, Edu. O terceiro, Antúlio, o terceiro slide, como o Eduardo colocou muito bem hoje na palestra pública, todos os trabalhos do Sunrise estão agora no nosso website. Todos os trabalhos, exceto Youth Education. O que é muito, que vai facilitar, que nós acreditamos que vai facilitar, é que se vocês escolherem, por exemplo, o calendário no mês de dezembro, se vocês pudessem clicar, por exemplo, Spirit's Book, qualquer uma das atividades, vocês vão encontrar nesse calendário os links necessários. Então, clicando no link, por exemplo, no dia 15 de dezembro, qualquer um deles, nós vamos ter o e-mail da pessoa responsável pelo estudo, então nós vamos ter o evangelho, atendimento fraterno, grupo de irradiações, grupos de estudo. Os grupos de estudo vão constar nesse link o nome da pessoa responsável, vocês podem enviar um e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, e também o link para esse dia. Então, a ideia é de facilitar, no caso de, se alguém quiser participar do estudo do Livro dos Espíritos ou reflexões do Evangelho, é uma forma de facilitar esse contato com a pessoa responsável e no momento do estudo. Também facilitar vamos ver, mais um clique, eu queria mostrar para vocês isso. Então, olha, tem o horário, vai ter o tema que está sendo trabalhado, esse que está clicado é do Livro dos Espíritos. Se for um pouquinho mais abaixo, vai ter o nome no caso, o Antúlio Bornel, que é o responsável, né, para vocês contatarem, e embaixo vai ter o link no dia do estudo, que vocês têm que clicar e acessar a reunião. Tá bom, pessoal? Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, que possamos nos encontrar na próxima semana. Muito obrigada por todos os trabalhadores, todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã de domingo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Muito obrigada.